Seja mediano. Se for inútil, é demitido. Se for excelente, é explorado. Eu li esse comentário em um vídeo meu muito bom onde eu abordo a psicologia do rato sobre o trabalho, e ele resume perfeitamente o abismo que a gente vai discutir hoje. Meu nome é João, eu sou o CEO dos Ratos, e hoje eu vou te mostrar a verdade nua, crua e sem filtro sobre por que a geração Z desistiu de ser o combustível das empresas. O jovem de 2026 não é preguiçoso. Ele é um matemático cruel que percebeu que no jogo atual, o esforço honesto virou um péssimo investimento. Na psicologia do rato, se você coloca o bicho em um labirinto onde o queijo é de plástico e o choque é real, ele para de correr. Simples assim. 1. O fim da cenoura no palito. Por que a promessa de carreira morreu? Vamos começar pelo básico. A geração anterior, os seus pais e talvez os seus avós, viviam sob o regime da cenoura no palito. A promessa era simples. Dedique sua vida a esta empresa, vista a camisa, chegue cedo, saia tarde e, em troca, nós te daremos estabilidade, um plano de carreira e uma aposentadoria digna. Era um pacto. O rato corria porque o queijo, embora demorado, era real. A geração Z entrou no mercado e viu esse palito quebrado. Eles viram os pais, depois de 25, 30 anos de dedicação total, sendo demitidos por e-mail numa terça-feira de manhã, porque o fundo de investimento que comprou a empresa decidiu otimizar o EBITDA. Eles viram que a família que a empresa pregava na integração era, na verdade, um grupo de desconhecidos prontos para te substituir por um estagiário que aceita receber em aprendizado. No Brasil de 2026, a lealdade corporativa virou piada de mau gosto. Quando o jovem vê que o CEO da empresa ganha 400 vezes o salário do cargo de entrada, enquanto corta o vale-refeição para ajustar custos, ele entende a psicologia do sistema. Você não é um colaborador, você é um insumo. E insumo a gente usa até acabar e joga fora. O rato inteligente percebeu que correr atrás de uma promoção que nunca vem, em uma empresa que não se importa se você está vivo ou morto, é burrice financeira. Dica do CEO: nunca corra por uma promessa que não está no contrato. O sistema adora pagar com experiência enquanto lucra com o seu suor. Se a empresa diz que você precisa ter sentimento de dono, pergunte onde está a sua participação nos lucros e o seu nome no contrato social. Se não tem cota, não tem dono. Tem apenas um otário sendo explorado. 2. O estilo de vida rato de esgoto versus o custo de vida impossível. A conta não fecha, e não é por falta de curso de finanças, é matemática básica aplicada à realidade brasileira. Em 1990 ou 2000, um salário médio permitia que um jovem de 25 anos sonhasse em financiar um apartamento de 2 quartos, ter um carro popular e criar um cachorro. Hoje, em 2026, o salário de entrada de um graduado em São Paulo ou no Rio de Janeiro mal paga o aluguel de uma kitnet de 20 metros quadrados em um bairro minimamente seguro. O jovem faz a conta. Se eu me matar de trabalhar, ganhar bônus e fizer hora extra, daqui a 10 anos, eu talvez consiga continuar morando com os meus pais ou dividir um apartamento com mais 3 desconhecidos. O esforço necessário para subir um degrau na vida social hoje é 10 vezes maior do que era em 20 anos. Mas a recompensa foi achatada pela inflação imobiliária e pela precarização do trabalho. Quando o custo de vida é impossível, o trabalho deixa de ser um meio de ascensão e vira apenas uma forma de evitar a fome. O jovem não quer trabalhar porque ele percebeu que, mesmo trabalhando, ele continua pobre. Ele virou um rato de esgoto por imposição do sistema. Trabalha no limite da sobrevivência, sem perspectiva de acumulação de patrimônio. Para que correr na roda se no final do mês o saldo é 0 depois de pagar o boleto do aluguel e a conta de luz que não para de subir? Dica do CEO: não aceite o discurso de que está difícil para todo mundo, enquanto o lucro dos bancos bate recorde. Se o seu salário não compra o básico, o problema não é a sua gestão financeira, é a exploração do seu tempo. 3. A rebeldia do quiet quitting. Desistir sem sair do lugar. O quiet quitting, ou demissão silenciosa, é a maior revolta passiva da história do trabalho, e o Brasil é mestre nisso. O rato inteligente aprendeu que se ele fizer 110, o prêmio é mais trabalho. Se ele fizer 100, ele mantém o emprego. Então por que diabos ele faria 110? Essa geração entendeu que o extra é o lucro do patrão, não o seu. Eles cumprem o horário à risca.
entregam o que foi pedido e desligam o Slack ou o Teams no segundo que o relógio bate 18 horas. Para o gestor boomer que vive para o trabalho, isso parece preguiça. Para o rato estratégico, isso é gestão de ativos. O seu tempo é o seu ativo mais valioso, e dar tempo de graça para uma empresa é como fazer um aporte em uma corretora que nunca vai te pagar dividendos. No cenário atual de pejotização forçada, onde o jovem é contratado como microempreendedor individual para fazer função de CLT, sem direito a férias, 13º ou FGTS, o quiet quitting não é uma escolha, é uma estratégia de defesa. Se a empresa não me dá direitos, eu não dou 1 minuto de vida além do estritamente necessário para não ser cortado. É o equilíbrio de Nash aplicado ao subemprego brasileiro. Dica do CEO: vestir a camisa da empresa só faz sentido se você for o dono da fábrica de camisas. No mundo real, a camisa que você veste hoje vira pano de chão amanhã. Entregue o que é pago para entregar e use o resto da sua energia para construir o seu próprio labirinto, não o do seu chefe. É bizarro ver jovens de 22 anos com diagnóstico de burnout, mas basta olhar para o ambiente de 2026 para entender. Diferente das gerações anteriores, que deixavam o trabalho no escritório, a Gen Z leva o trabalho no bolso. É o grupo do WhatsApp da firma apitando no domingo, é a notificação do cliente no LinkedIn às 22 horas, é a pressão constante para ser multitask e antenado. O cansaço dessa geração não é físico, é cognitivo. Eles estão sendo bombardeados por uma economia da atenção que exige que eles sejam produtivos 24 horas por dia. Além disso, existe a cobrança social de ter uma carreira de sucesso enquanto o mundo parece estar derretendo, literal e economicamente. O burnout precoce é o corpo dizendo: o queijo não vale o choque. O jovem Gen Z percebeu que a saúde mental é o único patrimônio que o INSS não cobre e que a empresa não vai pagar o tratamento quando você tiver uma crise de pânico no meio de uma reunião de alinhamento. Eles estão priorizando a sanidade porque viram o que a falta dela fez com a geração anterior. Um bando de gente viciada em tarja preta, que não conhece os próprios filhos e que acha que resiliência é sinônimo de aguentar humilhação sem reclamar. Dica do CEO: sua saúde mental é o seu único ativo real. Se você quebrar, o sistema apenas troca o rato da gaiola. Não queime sua CPU por um software que não é seu. Se a rotina está te destruindo, mude a rota antes que o prejuízo seja irreparável. O cemitério está cheio de gente que era indispensável para a empresa. Existe uma categoria de empregos em 2026 que eu chamo de trabalho de mentira. São funções que não produzem absolutamente nada de valor real para a sociedade. São cargos de analista de engajamento de stakeholders, coordenador de sinergia interna ou head de cultura e felicidade. O jovem entra nessas empresas e percebe que passa 8 horas por dia em reuniões para marcar outras reuniões, preenchendo planilhas que ninguém lê e criando apresentações de PowerPoint para justificar a existência do próprio cargo. O rato percebe que está girando uma roda que não produz energia. Isso gera uma crise existencial profunda. O ser humano tem uma necessidade intrínseca de sentir que o seu esforço gera um resultado tangível. Quando o trabalho é apenas uma burocracia infinita, o jovem perde o interesse. Ele prefere vender brigadeiro na rua onde ele vê o dinheiro entrando e o produto saindo, do que ficar sentado em uma cadeira de R$ 3.000 fazendo um trabalho que não serve para nada. No Brasil, onde a produtividade é baixa e a burocracia é rainha, os bullshit jobs são a regra no setor corporativo. A Gen Z se recusa a fingir que isso é importante. Eles querem impacto, querem utilidade. Se o trabalho é uma mentira, eles entregam um esforço de mentira. Dica do CEO: fuja de funções que não criam valor real. No dia do corte, quem não produz é o primeiro a ser servido no jantar do leão. Se você não consegue explicar para uma criança de 5 anos o que você faz e como isso ajuda alguém, você está em um bullshit job. Saia daí antes que a sua inteligência atrofie por falta de uso. Aqui o bicho pega. O jovem de 2026 está preso entre a realidade de um salário mínimo de fome e a ilusão do Instagram, onde todo mundo parece ter 19 anos e ser dono de uma Lamborghini em Dubai. O algoritmo não te mostra o cara que estudou, trabalhou 15 anos e construiu um patrimônio sólido. Ele te mostra o guri do drop, a musa das apostas ou o trader de elite que fez 100k em uma tarde. Isso cria uma distorção cognitiva brutal. Na psicologia do rato, isso é o equivalente a colocar um espelho na gaiola que reflete um banquete real, enquanto o rato só tem ração seca.
A comparação destrói a vontade de trabalhar. Por que eu vou aguentar meu chefe me xingando por R$ 2.000 se o fulano no TikTok ganha isso vendendo curso de como ganhar dinheiro? O resultado é uma massa de jovens frustrados que buscam o atalho mágico. Eles caem em golpes de pirâmide, perdem o pouco que têm no Tigrinho ou em plataformas de apostas disfarçadas de investimento. A rede social matou a noção de processo. Sem processo não há trabalho, só há ansiedade e a sensação de estar ficando para trás. Dica do CEO. Cuidado com o queijo do vizinho no Instagram. A maioria é rato usando filtro de ouro para esconder que a gaiola é igual à sua. O sucesso digital é 90% cenário e 10% sorte. Não troque o seu suor por uma esperança vendida por quem ganha dinheiro justamente com a sua frustração. O único atalho que funciona é o estudo aplicado ao longo do tempo. Para a geração Z, o tempo é a nova moeda. Eles viram o mundo parar em 2020 e perceberam que 80% dos empregos poderiam ser feitos de pijama, em casa, sem perder 3 horas por dia no trânsito caótico de São Paulo. Agora, em 2026, quando as empresas tentam forçar o retorno presencial 5 dias por semana para fortalecer a cultura, o jovem simplesmente diz, não obrigado. Eles preferem ganhar R$ 3.000 trabalhando de casa do que ganhar R$ 5.000 para serem humilhados no transporte público e comerem marmita requentada. Isso não é falta de ambição, é uma análise de ROI, retorno sobre investimento. O custo de oportunidade de perder a vida em um escritório cinza ficou alto demais. A liberdade de poder morar em uma cidade mais barata, de poder fazer o próprio horário, ou simplesmente de não ter um gerente olhando por cima do seu ombro é inegociável. O sistema de trabalho tradicional, baseado no controle de horas e na presença física, ficou obsoleto para uma geração que resolve tudo em 2 cliques. Quem não oferece flexibilidade em 2026 só contrata quem não tem opção, e quem não tem opção não tem motivação. Dica do CEO. Venda sua força, mas nunca venda sua liberdade de escolha. Quem controla a sua agenda, controla a sua vida. O trabalho remoto não é um benefício, é uma evolução tecnológica. Se a sua empresa ainda vive em 1990, talvez seja a hora de você se mudar para o futuro. O novo contrato social. O rato que se recusa a correr. Chegamos ao ponto crucial. O problema não é a geração Z. O problema é que o modelo de trabalho que funcionou para os baby boomers e para a geração X quebrou de vez no Brasil de 2026. A conta não fecha mais para quem está na base da pirâmide. Trabalhar muito não garante mais uma casa, não garante mais segurança e não garante mais futuro. Quando o esforço é descolado da recompensa, o sistema entra em colapso. O que estamos vendo é uma geração de ratos que se recusam a correr. Não porque não gostam de queijo, mas porque perceberam que a roda é uma armadilha. Eles estão buscando alternativas, o empreendedorismo digital real, não o de palco, a economia dos bicos, o minimalismo extremo ou simplesmente a recusa em participar de uma competição onde as regras mudam sempre a favor de quem já é o dono da banca. Não querer trabalhar nesse sistema doentio não é um sinal de fraqueza. É talvez o maior sinal de sanidade que já vimos em décadas. Não aceite o rótulo de preguiçoso. O rato que para de correr na roda quebrada é o único que tem chance de encontrar a saída do labirinto. Use sua energia para construir algo que seja seu, por menor que seja, em vez de ser a peça descartável da engrenagem de outra pessoa. O sistema quer que você se sinta culpado por não querer ser explorado. Ele quer que você sinta vergonha de querer paz, mas a verdade é que no jogo do patrimônio, ganha quem aprende a jogar com as suas próprias regras, e não com as regras de quem quer te ver girando a roda até os 70 anos. Se você faz parte dessa nova mentalidade, se você entendeu que o trabalho precisa servir a vida e não o contrário, eu quero saber quem são os ratos despertos aqui hoje. Deixe o seu comentário com a nossa frase secreta do dia. Miojo gourmet com rescisão. Quem ler isso e não for do nosso círculo, vai achar que você é só mais um jovem sem grana. Mas nós saberemos que você é o rato que já fez a conta, já pegou o que era seu e agora está focado em construir a própria liberdade, longe das armadilhas do sistema.